A pegada agora, dentro de direito constitucional, é Conselho da República e Conselho de Defesa Nacional. A Constituição foi inteligente. Ela percebeu que deu muito poder ao homem só. Deu muito poder ao presidente da República. Aí a Constituição, então, parou e pensou o seguinte: o que é que eu, Constituição Federal, devo fazer para dar um freio, ou pelo menos para alertar este todo-poderoso chamado presidente da República? Já sei, disse ela, eu vou criar 2 órgãos para aconselhar o presidente da República. E aí surgiu no artigo 89, Conselho da República, e surgiu também no artigo 90 e seguintes, Conselho de Defesa Nacional. Para o presidente da República praticar determinados atos no Brasil, por exemplo, para que ele possa decretar estado de sítio, não queira saber agora o que é estado de sítio. Quero que você pegue a ideia central, o núcleo clitoriano nevrálgico da pegada de tua prova. Então, para o presidente decretar, por exemplo, estado de sítio no Brasil, a Constituição obrigou ele a ouvir tanto o Conselho da República como o Conselho de Defesa Nacional. Um detalhe que tua prova vai em cima. O presidente é obrigado a ouvir, mas não é obrigado a seguir o que o Conselho diz. Como é, Estrela? Vamos aqui para a tela que você vai entender melhor. Vamos para o artigo 49. O Conselho da República é órgão superior de consulta do presidente da República e deles participam. Primeira coisa que tua banca vai atrás. Tua banca quer saber quem é que faz parte, que compõe o Conselho da República. Tua banca quer saber quem é que compõe, que faz parte, que integra. Tudo é palavra sinônima que a prova pode botar. O Conselho de Defesa Nacional. Então, os membros que fazem parte de cada conselho, você tem que saber para sobreviver e fecundar a vaga do teu concurso. Então, vamos lá. Quais são os membros que fazem parte do Conselho da República? Vice-presidente da República. Olha aí o primeiro membro. Segundo membro, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado, ministro da Justiça, líder da maioria e da minoria da Câmara dos Deputados, o nome é esse, líder da maioria e da minoria do Senado e, por fim, meia dúzia, 6 cidadãos brasileiros natos maiores de 35 anos de idade. Desses 6 brasileiros, cidadãos brasileiros natos, desses 6, 2 são nomeados pelo presidente da República. Aí a prova bota 2 eleitos pelo presidente da República. Errado. O presidente não elege, o presidente nomeia. 2 eleitos, agora sim, pela Câmara dos Deputados. 2 eleitos pelo Senado. O mandato desses cidadãos que compõem o Conselho da República dura o mandato, o tempo que ele fica no cargo, 3 anos. E é vedada, é proibida a sua recondução, ou seja, que ele renove no cargo novamente. Bom, Estrela, então, são os órgãos, são os membros que compõem o Conselho da República e o presidente é obrigado a ouvir antes de praticar determinados atos, e esses atos estão inscritos na Constituição, sim, e você deu exemplo de conselho de decretar estado de sítio, isso. Mas você falar uma coisa importante, que o presidente é obrigado a ouvir, mas não é obrigado a seguir o que o conselho diz, exato. Exemplo, faz de conta que eu sou presidente da República, e faz de conta que se quer decretar estado de sítio no Brasil. Aí, como a Constituição obriga o presidente a ouvir o Conselho da República, aí ele vai para uma sala, pense na sala aí, pronto. E aí entra na sala. E aí
o presidente chega e cumprimenta cada membro do Conselho da República. Você tem que saber, hein? Seja bem-vindo, senhor vice-presidente da República. Seja bem-vindo, presidente da Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo, presidente do Senado. Seja bem-vindo, ministro da Justiça. Seja bem-vindo, líder da maioria da Câmara. Seja bem-vindo, líder da minoria da Câmara. Seja bem-vindo, líder da maioria do Senado. Seja bem-vindo, líder da minoria do Senado. Seja bem-vindo 1, 2, 3, 4, 5, 6 cidadãos brasileiros natos maiores de 35 anos de idade. Estou aqui porque a Constituição obriga a ouvir vocês. Quem for contra o presidente a decretar estado de sítio aqui no Brasil, levante a mão aqui no Conselho. Aí o Conselho, todo mundo levante a mão. Aí o presidente faz assim. Eu sou obrigado a ouvir vocês, mas não sou obrigado a seguir o conselho de vocês. Vou decretar assim e vai todo mundo tomar em beira de maçarico. Olha. Então, com esse teatro do conhecimento, eu quero que você incorpore um ponto-chave nevrálgico, pegadinha lucifeciana, você está com a palavra da salvação, que não vincula o opinativo, o posicionamento do Conselho da República, não vincula, não obriga o presidente a seguir. O que é obrigado é o presidente a ouvir antes de decretar, por exemplo, estado de sítio. Vamos seguir. Tudo isso está aqui no artigo 89, não tem mistério nenhum. Eu só peço que você grife aí comigo. Ó, 6, que a prova bota 3, é pegadinha errada, meia dúzia. Brasileiros natos, se botar 6 cidadãos brasileiros, está errado. É pegadinha. Ô, Estrela, por que está errado? Porque o brasileiro pode ser nato ou naturalizado, já vimos. Aqui a Constituição determina e impõe que tem que ser nato. A idade também, a prova gosta de mudar, ó, 35, grifa aí. E desse total de meia dúzia, 2 são nomeados pelo presidente da República, 2 eleitos, tá vendo como muda? Aí a prova faz um jogo e destrói. Pelo Senado, 2 eleitos, ó, pela Câmara dos Deputados. Qual o mandato? O tempo que fica no cargo, 3 anos. Vedada, proibida a recondução que fica no cargo novamente. Se você focou isto, você vai ver que não tem dificuldade nenhuma. Qualquer que seja a pergunta que tua banca faça sobre isso, vai ser o núcleo do conhecimento. Você vai incorporar e destrói. Fecunda. Lasca em bandas a vaga do concurso. O artigo 90 estabelece o que cabe ao Conselho da República fazer. Porque a Constituição criou o órgão e tem que dizer o que ele faz para não ter confusão fazendo o que é atribuição, o que é competência de outro órgão. O artigo 90 deixa claro. Primeiro, compete ao Conselho da República pronunciar-se, grifa aí, sobre intervenção federal, estado de sítio, estado de defesa. Tá vendo por quê? Então, o presidente tem que, antes de decretar, tem que ouvir esse conselho, e você vai ver que tem que ouvir o outro daqui a pouco. Compete também pronunciar-se sobre questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. Realmente existe a relação de membros que compõem ou que irão compor o Conselho da República. Mas tem um detalhe. O parágrafo 1º do artigo 90 permite ao presidente, ó, é facultado, não é obrigado, por isso que é poderá, grifa aí, permite ao presidente da República convocar outros ministros, ó, para participar da reunião do Conselho. Quando o assunto a ser tratado faça referência à pasta, ou seja, o que cada ministério faz. Por exemplo, o Ministério da Economia, vou chamar assim, não faz parte, não está relacionado como membro do Conselho da República. Mas se o presidente for discutir alguma coisa ligada à estabilidade das instituições democráticas ou algum assunto tratando de economia, a Constituição permite que, mesmo ele não fazendo parte, a Constituição diga, vem aqui participar, passa a informação para que os membros possam se pronunciar. A lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho da República. Não esqueça, toda vez, já vimos isso em aulas anteriores,
Existem vários tipos e nomes de lei. E a Constituição, quando ela quer que seja lei específica, ela diz lei específica. Quando ela quer que seja lei complementar, é lei complementar. Quando ela quer que seja lei, que é lei ordinária, lei comum, ela escreve isso. Aí a tua prova bota. A lei complementar regulará errado. Pegadinha. Aqui não é lei complementar, aqui é a lei, a chamada lei ordinária, a lei comum. Agora, nós vamos conhecer e estudar o Conselho de Defesa Nacional, que foi o outro órgão superior de consulta do presidente da República, não está subordinado ao presidente. O presidente, e cada órgão desse, é livre para se posicionar ou a favor ou contra do presidente. O presidente é obrigado a ouvir, só não é obrigado a seguir. O Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta também do presidente da República. Em que assuntos? Nos assuntos relacionados à soberania nacional e à defesa do Estado democrático. E deles participam como membros natos. Cuidado, esse membro nato aí, que o artigo 91 fala, não é brasileiro nato. Membro nato é porque a Constituição criou. Por isso que chama de nato, não quer dizer que tem que ser brasileiro nato, não. Os membros estão relacionados aqui no artigo 91. Então, cuidado, se é para botar os membros, tem que ser nato. Não, o membro nato é porque surgiu com a criação do artigo 91. Por isso que chamou nato, membro nato. Então, quais são os membros que compõem o Conselho de Defesa Nacional? Vice-presidente da República. Oxente, tá nos dois? Conselho da República também tem, aqui também tem. Aí vem uma pegadinha daqui a pouco. Presidente da Câmara dos Deputados. Gente, tá nos dois conselhos. Presidente do Senado, nos dois conselhos. Ministro da Justiça, nos dois conselhos. Por que isto? A tua prova, ela quer trançar, amassar sua mente. Então ela pode perguntar quais são os membros que compõem o Conselho da República. Ou então ela pergunta quais são os membros que compõem o Conselho de Defesa Nacional. Ou então ela lhe trava, ela diz quais são os membros que estão nos dois conselhos ao mesmo tempo. Chamado membros comuns. Por que comuns? Porque estão nos dois. Então esse jogo você tem que se alertar agora, se antecipar a cabeça da banca. Seguindo, outros membros. Ministro de Estado da Defesa, que é o homem que comanda as Forças Armadas. Comandante Supremo é o presidente. Mas em relação ao Ministério, é o ministro da Defesa. Outro membro, ministro das Relações... Relações sexuais o quê, rapaz? Relações Exteriores. Ministro do Planejamento. Comandante da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Veja que aqui não tem líder da maioria e da minoria da Câmara. Aqui no Conselho de Defesa Nacional, não. Não tem líder da maioria e da minoria do Senado. Não tem a participação dos 6 cidadãos brasileiros natos. Então a prova ela vai tentar confundir você. É só você separar. Esses são membros do Conselho da República, esses são membros do Conselho de Defesa Nacional. Ô Estrela, e a Constituição criou o que cabe ao Conselho da República fazer. E também estabeleceu isso para o Conselho de Defesa Nacional? Sim. O parágrafo 1º do artigo 91. Compete ao Conselho de Defesa Nacional opinar sobre declaração de guerra, celebração de paz, opinar sobre estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal. Você entende agora, porque eu falei no exemplo inicial, que antes de decretar o estado de sítio no Brasil, o presidente é obrigado a ouvir os dois conselhos. Por quê? Porque é atribuição determinada pela Constituição Federal. Estudar compete ao Conselho de Defesa Nacional. Estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas ligadas para garantir a independência nacional e o Estado e a defesa do Estado democrático. Também, de acordo com o artigo 91, parágrafo 2º, é a lei, a chamada lei ordinária, que vai regulamentar a organização e funcionamento desse conselho. Não tem mistério, ela deve trilhar em cima se ela resolver botar isso aí. E para encerrar, tem uma observação final. Ô Estrela,
Então você falou que tem membros que fazem parte ao mesmo tempo do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional? Isso. Estrela, você falou que o presidente no Conselho da República é obrigado a ouvir, mas não é obrigado a seguir o que o Conselho da República diz. Exato. Também isso acontece com o Conselho de Defesa Nacional? Sim. Os dois conselhos não vinculam o que cada um fala, opina, se pronuncia, não vai vincular, não vai obrigar o presidente a seguir o que eles estão dizendo. Por isso que no exemplo eu vou dar outro aqui. Bom, senhores membros do Conselho de Defesa Nacional, acabei de sair da sala do Conselho da República, onde perguntei quem era a favor, quem era contra o presidente decretar estado de sítio. A mesma pergunta eu vou fazer aqui, senhores membros do Conselho de Defesa Nacional. E para que não me chamem de mal educado, eu vou cumprimentar, olha de novo, eu vou cumprimentar cada membro do Conselho de Defesa Nacional. Vice-presidente da República, seja bem-vindo. Presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado, ministro da Justiça. Ministro da Defesa, seja bem-vindo. Ministro do Planejamento, ministro das Relações Exteriores, seja bem-vindo. Comandante da Marinha, do Exército e Aeronáutica. Então, quem é contra o presidente aqui decretar estado de sítio no Conselho de Defesa Nacional, levante a mão. Todo mundo levanta a mão, levanta a pé. Aí o presidente dá aquela risada. Eu sou obrigado a ouvir vocês, mas não sou obrigado a seguir o que o Conselho diz. Vai decretar sim. Então, é isso que você tem que focar. Estrela, então, passa pra gente de novo, nessa observação fatal que você chama, quais são os membros que fazem parte ao mesmo tempo dos dois conselhos: vice-presidente da República, ministro da Justiça, presidente da Câmara dos Deputados e presidente do Senado. Sabendo isso, não tem mistério. Quando a prova se abrir e botar na questão, você vai fecunda, rasga em banda a vaga do concurso com aquela selva, sempre a selva do conhecimento. Pronto. Vamos beber água e a gente volta daqui a pouco com mais um assunto. Fui!